Deus criou o nosso mundo e todas as coisas vivas. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Do princípio criou Deus o céu e a terra. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra. Antes de criar a terra e as outras obras, Deus criou o céu. Esse princípio daria sentido a toda a criação, porque a partir dali tudo se desenvolveria e estaria sujeito às leis universais estabelecidas por ele. Deus nos fez. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos ao homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre toda a terra. Deus faz referência a ele mesmo, e seria Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas diferentes, porém um só Deus. Da mesma forma, o ser humano formado por ele tem corpo, alma e Espírito Santo. O homem se tornou alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou às narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser vivente. O Espírito Santo é fôlego da vida que o Criador soprou no homem. O Espírito é dotado de inteligência, e isso nos permite conhecer o Altíssimo. Adão e Eva desobedeceram a Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Ele deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A serpente, também chamada Diabo, questionou a autoridade de Deus e contou uma mentira. Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 6. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. A dúvida nasce do diabo. Ele semeou a dúvida no coração de Eva e a convenceu de que nem ela e nem Adão sofreriam qualquer consequência se comessem do fruto da árvore proibida. Eva, além de comer, ofereceu para Adão, e o diabo conseguiu o que queria, que era destruir a comunhão do homem com Deus. Adão e Eva não podiam permanecer no jardim. Gênesis capítulo 3, versículo 23 e 24. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Por mais que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, Deus sempre deu oportunidade ao ser humano voltar aos seus braços. Foi um dia triste para a raça humana quando Adão e Eva pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Quando Adão desobedeceu a Deus no jardim do Éden, o pecado entrou no mundo. O resultado de sua transgressão foi tanto a morte física quanto a morte espiritual, que passou também para toda a humanidade. Entretanto, a morte só tem domínio sobre a vida de um pecador enquanto esse permanecer nas suas iniquidades, mas os que se arrependem e se entregam a Jesus Cristo têm como garantia a vida eterna. O plano de Deus para nos resgatar do pecado era enviar seu único filho. Mateus capítulo 1, versículo 21. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus é a forma grega do hebraico Yeshua, que significa o Senhor salva. Sua missão neste mundo é salvar a humanidade dos seus pecados, por intermédio do seu sacrifício na cruz. Jesus é Deus em forma humana. João capítulo 1, versículo 1 e 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. Aqui fala que Deus se revelaria à humanidade em uma perfeita e completa aliança por meio do seu Filho Jesus. Cristo é o único Filho de Deus, mas ele abre mão dessa exclusividade para conceder esse direito de relacionamento com seu Pai às pessoas, a fim de que elas também possam tê-lo como Pai. Jesus Cristo, nosso perfeito sacrifício. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Nem o sacrifício que um homem poderia fazer seria perfeito o suficiente para remover o pecado. Jesus deu sua vida para nos salvar. Jesus foi pregado numa cruz de madeira porque pessoas cruéis o odiavam, mas sua morte fazia parte do plano de Deus. Jesus, por sua própria vontade, entregou sua vida para salvar a ti e a mim dos nossos pecados. Em João capítulo 10, versículo 18, Jesus disse: ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. O Senhor tranquiliza seus discípulos dizendo que o Pai não lhe impôs a missão, e sim que ele voluntariamente se apresentou para realizá-la. Os inimigos julgavam ter poder para arrastar o Senhor Jesus para a morte, mas foi ele mesmo quem se entregou a ela. Mas por que devemos escolher Jesus se quisermos possuir vida eterna? Porque foi Cristo quem veio e foi quem nos amou e morreu por nós. Como encontrar o caminho para Deus? 1. Admita que é pecador. Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
2. Vá até Deus por intermédio de Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Jesus tem a função de intermediar as divergências e selar a paz. Após a morte e ressurreição, Jesus se tornou o único mediador que pode aproximar o homem de Deus. Somente ele pode agir no pecador arrependido, lhe atribuir a justiça e ainda interceder por sua vida. 3. Arrepende-te dos teus pecados. Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Precisamos entender que é o pecado que afasta o ser humano de Deus e traz todo tipo de dor e sofrimento. Porém, quando a pessoa se arrepende e se converte da vida errada, a mesma alcança a libertação da sua alma. 4. Confessa teus pecados a Jesus. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Quando você reconhece e arrepende dos seus pecados, culpas e impurezas, você atrai para si a misericórdia de Deus. Quando se humilha e confessa os erros diante dele, com a firme decisão de abandonar definitivamente suas transgressões, recebe o seu perdão. 5. Abandona teus pecados. Provérbios capítulo 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Muitas pessoas escolhem esconder suas transgressões com boas obras, quando na verdade carregam dentro de si o peso da culpa. Porém, quem reconhece, confessa e abandona os seus pecados alcança o perdão divino. 6. Crê em Jesus Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por isso é preciso concordar que ele é o único capaz de nos reconciliar com Deus, e que não existe nenhuma outra chance de salvação que não seja pela fé em seu nome. 7. Recebe Jesus Cristo no teu coração e na tua vida. Somente tu pode abrir a porta do teu coração e convidar Jesus para entrar. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. A palavra de Deus é para ser obedecida em toda a sua plenitude, e não em partes. No momento que a pessoa se submete a ela, a porta da sua vida se abre para o Rei dos Seis entrar. Então, pessoal, neste vídeo eu expliquei como ter Jesus na vida para se conectar com Deus, como ele veio para nos salvar e como o pecado entrou no mundo com Adão e Eva. Na parte 2 desse vídeo irei falar como orar de uma forma melhor, como continuar seguindo Jesus, sobre inferno e céu e sobre os 10 mandamentos e como irá vir Jesus pela segunda vez. A parte 2 estará na descrição. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês do outro lado.